Não, 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 não é isso. Eu me enganei, não é outra coisa. Mas, não, que esse ser seja feliz, assim, né? Aquilo. Desculpa aqui. E que esse ser seja feliz. A pessoa pensa assim. Mas aí, brota, mas peraí, felicidade seria o que mesmo? Ops. Então, esse tema da felicidade, se nós estamos olhando de uma forma mais profunda, além da roda da vida, isso está além de Vedana. Então, essa noção de felicidade, ela está ligada a pessoa conseguir operar a sua energia, sua mente, além da roda da vida. Esse é o ponto. Por exemplo, a nossa energia nesse momento está dependente das circunstâncias do que ocorre em volta. Então nós flutuamos, a nossa experiência é flutuante, porque a gente vê alguma coisa boa, a gente se alegra, vê alguma coisa ruim, a gente flutua. A gente se apega a coisas boas, a coisa boa muda, vira uma coisa ruim. A gente não consegue um ponto de equilíbrio no meio disso. Né? Isso vocês não pensam que é um problema pessoal. Né? A gente tinha que fazer uns grupos assim, tipo Sansáricos Anônimos. Né? Aí nós íamos ver que dá todo mundo com o mesmo problema. Mas eu também, e eu também, e eu também. Sim. Fazemos o quê? O que você tem feito? Eu vejo DVD quando eu estou assim, né? Eu vejo um filme. Aí depois eu tomo chimarrão. Aí eu faço isso, aí eu chamo um amigo. Assim. Então cada um tem uma receita, né? Mas aí com o tempo nós vamos descobrir que a tragédia é geral. Coisa geral, assim. A gente pensa, não, está tudo resolvido, porque tem os psicólogos, a gente vai lá, eles falam com a gente, arruma tudo, a gente volta e fica feliz. Uhum. Aí pergunta, aí os psicólogos, como é que se endireita, né? Eles também têm problemas assim. Né? Então a gente vai encontrando essa dificuldade, né? Se o psicólogo resolvesse, eles não teriam problemas, né? Assim, né? Se psiquiatra resolvesse, eles também não enlouqueciam. Assim. Aí, se dinheiro resolvesse, dono de banco não tinha problema. Assim, mas eles são os mais estressados. E aí segue. Então, quando nós vamos olhando esses pontos, a gente vai percebendo que a felicidade ela diz respeito a uma autonomia da energia. Se nós removemos os obstáculos, como no budismo a gente vai dizer, da fonte primordial a energia brota livre. A fonte da energia ela é abundante e incessante. Nós estrangulamos isso. Por exemplo, vocês podem estar felizes, mas vocês não sorriem para as pessoas em geral. Ela até não fica bem, né? É assim. A gente não pode ficar assim, sorrindo livremente. Né? E, então a gente vê que nós modulamos a nossa energia. Então se as pessoas agem mais ou menos como a gente quer, a gente sorri. Se eles não agem como nós queremos, assim, se eles agem errado, nós tentamos controlar as pessoas através do nosso fluxo de energia. Mas na verdade o que está acontecendo, nossas estruturas kármicas que filtram isso, uma rádio, Jamão FM. Isso não seria o Buda, não? Você sabe lá essa coisa mediúnica aqui. Eu sinto que estamos sendo observados. Mas treinador de cachorro bem. Então, aí nós percebemos
esse aspecto, né? Que a gente tem esse condicionamento e tem esse voto de ultrapassar esses obstáculos. A gente precisa da prática de chamata para gerar essa liberdade. Nós temos as conexões com os 6 reinos e agora nós estamos aspirando fazer alguma coisa diferente no meio disso tudo. E esse aspecto diferente começa com essa prática que eu vou explicar aqui, como se fosse que é a Metta Bhavana, né? Cuja primeira frase é assim: eu aspiro que esse ser seja feliz. Acordou de madrugada, olhou para o lado, a esposa dormindo e disse que esse ser seja feliz. Então, o que significaria essa felicidade? Que esse ser manifeste essa energia de forma livre, que essa energia preencha esse ser junto com lucidez, que essa energia não esteja modulada pelas sensações kármicas. É o que é mais parecido com felicidade. Felicidade está parecido com a condição natural nossa. Nós construímos vários filtros, aquela energia está um pouco tensa, né? Ela vai fluir, nós seguramos aquilo. Nós estamos um pouco manobrando isso. Essa sensação de manobra, de esforço, ela vai nos roubando a felicidade, né? Assim. Então nós aspiramos isso. E a gente pensa, isso é possível? Isso é possível, não porque a gente esteja vivendo isso, mas porque a gente já ganhou um pouquinho de liberdade em algumas coisas, a gente vê que isso é interessante. Quando a gente faz algum progresso, é mais fácil de perceber tudo que falta também. Às vezes a gente se aflige, né? Porque vê tudo que falta. Mas a gente vê que algum progresso é possível. Aí quando a gente olha para os outros, a gente vê que eles estão sofrendo inutilmente. Eles não precisavam estar engajados naquele sofrimento daquele modo. Não precisa isso. Né? Então, justo por isso, nós podemos dizer que esse ser seja feliz. A gente acredita nisso, a gente vê que aquilo é possível. Para nós mesmos. A gente também pode sentar na cama assim, em vez de olhar para o ser que está dormindo, e dizer que eu seja feliz, enfim. Vale também. Se a pessoa disser que eu seja feliz, isso é uma grande afirmação para si mesmo. Porque de modo geral a gente não diz que eu seja feliz, a gente diz que eu ganhe a bolsa para algum lugar, para a Austrália. O pessoal na Austrália está lá, que eu ganhe a bolsa para o Brasil. Aí os pernambucanos estão lá, que eu ganhe uma bolsa para morar em Viamão. O pessoal daqui está assim, que eu vá para Porto de Galinhas. Né? Quem é? Riri? Oi, Richelle. Alô? Tá um frio aqui. Aí eu acho que lá tá verão, né? Hemisfério Norte. É assim. Então a gente pensa que eu alguma coisa. A gente se muda de uma secção do samsara para outra. Aí outros problemas. Essa é a vantagem, né? Os problemas não são mais os mesmos, são outros. Mas é tudo samsara, com certeza. E calor e chuva. Então aqui nós estamos com essa experiência. Então nós dizemos do fundo do coração que eu seja feliz, que o outro seja feliz. Isso é uma grande coisa. E com o tempo nós vamos refinando essa experiência de felicidade. Às vezes quando a gente diz que a minha esposa seja feliz, a gente não acredita totalmente. Porque a gente sabe que a felicidade ela é flutuante, aquilo nunca acontece de fato, né? Ela também é ilusória. Dentro do samsara, quase sempre a felicidade é um tipo de engano. Nós nos engajamos numa experiência de felicidade, mas essa felicidade vai produzir sofrimento associado a ela mesma depois. Assim. Então, por exemplo, a gente tem filhos, tem as várias situações que a gente monta, a gente sempre monta porque a gente acha que ali vai ser uma fonte de felicidade. E as coisas que hoje nós estamos trancados, elas no passado foram fontes de felicidade também. É simples, é assim. Só que a gente esquece disso. Esse é o problema. Então, nesse momento,
a gente diz que os seres sejam felizes, mas se a gente tem um conceito comum de felicidade, a gente não acredita muito que aquilo seja possível. Mas se nós já atingimos algum nível de liberação de obstáculos e reconhecemos como essa felicidade ela vem de uma condição natural, não construída, ela não tem condição dentro. É porque não tem condição dentro, não tem limitação dentro, que essa felicidade ela vem da simplicidade das coisas e não de coisas complexas que eu venho a obter ou condições complexas que eu atingi. Ela vem da liberdade frente à complexidade. Esse é o ponto. Nós, de modo geral, pensamos que a felicidade vem do controle sobre as coisas na nossa frente. Mas a felicidade vai vir da nossa simplicidade diante das coisas e não do controle sobre elas. Assim, nós estamos vivendo um tempo do controle, portanto, nós estamos submetidos ao processo econômico, porque o processo econômico é o veículo para nós termos controle sobre as coisas. Então nós dizemos que esse ser seja feliz, aquele ser dormindo do nosso lado ali, que esse ser seja feliz. Essa aspiração ela é profunda, porque a gente diz que ele se livre da complicação toda das identidades, das coisas todas, que ele possa manifestar essas identidades, essas manifestações todas de uma forma livre, como um ornamento da sua liberdade, e não como uma sensação de prisão, como alguma coisa que a pessoa se vê sendo aquilo. Aí quando a gente vê os nossos filhos assumindo identidades, assumindo postos, lugares estreitos, e acreditando naquilo, apostando toda a energia dentro daquilo, a energia da juventude, assim, eles mergulham dentro daquilo e dizem, eu vou sair do outro lado. E sabe que eles não vão sair do outro lado. Então isso não é muito interessante. Aí eles vão e se desgastam, vão se desgastando, desgastando. Aí, num certo momento, alguma mudança terá que acontecer, né? Então os nossos seres queridos têm isso, eles nunca obtêm uma vitória de fato. Eu acredito que vocês talvez tenham tido muito êxito também em etapas da vida de vocês. Muitos êxitos. E é impossível manter aquele padrão, manter aquilo o tempo todo. Aí nós começamos a desgastar, aquilo também não tem muito sentido. Sustentar aquilo e perseguir uma coisa depois da outra. Isso não vai a lugar nenhum. A gente faz a conta, ok, eu vou obter uma grande vitória todo ano. 60 grandes vitórias na vida. E aí? Não é uma grande coisa. Então a gente diz que eu seja feliz, que essa pessoa seja feliz, que as pessoas sejam felizes. Isso está muito mais em relação às pessoas relaxarem e manifestarem uma natural liberdade, que a energia flua de forma livre dentro. Né? Assim, que a pessoa consiga viver dentro de uma paisagem, de uma concepção de mundo, de uma experiência de mundo onde essa felicidade seja possível. Então isso é uma boa coisa. Isso significa assim que a pessoa encontra a felicidade, encontra as causas da felicidade. E nós mesmos também. Né? Todos aqueles que a gente vê, não apenas o ser, né, que está compartilhando com sorte ou sem sorte, né, que está ali do lado, não só esse ser, mas em geral a gente olha assim, o pessoal que mora no andar de cima também, a zeladora do edifício também, o pessoal que joga lixo na minha área de serviço também, né, todos eles, né, sejam felizes, né? Aquilo é difícil para eles, não é fácil, não é fácil. Então a gente olha assim, a gente diz que eles se livrem do sofrimento. Sofrimento. Eventualmente a pessoa diz que eles se livrem do sofrimento. Aquele ser que está dormindo ali se livre do sofrimento que está aqui. Agora, e das causas do sofrimento. Né? Eventualmente é isso mesmo. Então, que ele se livre do sofrimento, das causas do sofrimento. Quando nós olhamos desse modo, a nossa relação com aquelas pessoas já mudou. Ela já não é uma relação do tipo gosto ou não gosto. A relação está operando agora de uma outra forma. Ela não está baseada no gosto ou não gosto e compelindo o outro a fazer coisas que sejam interessantes para nós. E quando eu digo para nós, é assim, para os nossos impulsos, né? Que eu considere, quando o outro faz o que eu quero, uma vitória minha,
e eu me torno aquele ser que manobra, que faz isso, aí seria perda de tempo. Então nós olhamos que aquele ser seja feliz, que ele supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. E nós seguimos praticando assim. Na medida que os seres vão desenvolvendo esse tipo de coisa e nós vamos mantendo esses olhos e vamos ajudando eles a viver assim, brota em nós felicidade. Curiosamente, isso. A felicidade vem dessa capacidade do que é chamado sabedoria da igualdade. Eu olho para o outro ser e vejo ele de uma forma muito próxima, de tal modo que quando o outro tem felicidade, tem alguma coisa favorável acontecendo de fato para ele, eu me alegro e me torno veículo disso. Essa operação mental, ela não pertence à roda da vida. Na roda da vida, nós operamos com os 12 elos. A gente olha, vê se a gente gosta ou não gosta daquilo que está acontecendo. Se a gente gosta, nós temos apegos, desejo de apego. E nós ficamos fixados naquilo. Nós surgimos com aquela identidade. Aqui, nós estamos olhando, nós não estamos pensando se eu gosto ou não gosto. A gente está olhando para o outro ser e propiciando pensamentos e ações positivas para o outro. E na medida que aquilo funciona, nós nos alegramos. Então a chave do processo da nossa própria felicidade, ela diz respeito a ultrapassar as fixações, os referenciais estreitos que nós estejamos operando. Todos os referenciais estreitos, eles estão baseados na noção de uma identidade. Agora, quando eu olho para o outro, eu olho para os outros seres de forma mais ampla do que o olhar de alguém que tenta manobrar os outros para benefício próprio, quando a gente olha de forma mais ampla, nós já escapamos da prisão dessa necessária obediência aos impulsos que brotam karmicamente em nós. Isso já é a própria felicidade. A superação da obediência a esses impulsos, né? Então a nossa energia começa a fluir mais livre. Então esse é o processo. Assim, nós geramos meta bhavana, que é a chamada meditação. Bhavana é meditação. Meta é amor universal, né? Então a meditação do amor universal. Nós começamos a olhar em todas as direções desse modo. E nós vamos fazendo essa prática. Na medida que a gente faz essa prática, o que acontece? Aquelas pessoas, mesmo que nem falem conosco, elas começam a ficar íntimas conosco. Aliás, nós íntimos com eles. Porque a gente olha muitas vezes por eles e aspira coisas boas. Quando a gente se encontra, mesmo que a gente tenha passado um longo tempo sem falar, porque a gente visita o outro através de meta bhavana, quando a gente se encontra, é um encontro feliz. A gente é capaz de olhar para o outro com esse olhar. Quando a gente olha para o outro com esse olhar, o outro entende isso, tem uma ressonância disso. A gente estabelece uma relação, mesmo que não tenha muitas palavras, a gente estabelece uma ressonância com o outro através dessa dimensão positiva que existe dentro do outro. Quando nós manifestamos aquilo enquanto uma energia ou como uma vibração daquilo, através da nossa forma de interação, o outro ressoa dentro dele. É como um diapasão. Não sei se vocês têm essa familiaridade assim, né? Eu, quando dava aula de física, a gente estudava os diapasões assim. 2 diapasões iguais. Tu bate num, o outro ressoa. Tu segura esse com a mão, esse não ressoa mais. Aquele outro. Então, nós vibramos qualidades de um e de outro, né? Aquela qualidade que nós manifestamos dentro de nós, ela ressoa dentro do outro. Então, essa é a nossa prática. Isso parece uma coisa mágica. Do mesmo modo, os diapasões também parecem mágicos. Eu bato numa coisa, a outra. Aquilo parece mágico. Né? É uma. Como é que eu vou dizer assim? Uma comunicação mediúnica de 2 objetos. Né? Então, isso é muito interessante. Pode não ser uma vibração muito grande, não precisa ser um som alto. Mas porque há uma ressonância, o outro capta. Acontece.
Então isso vai ocorrer, com certeza. Mesmo pessoas que vocês têm dificuldade, aí tem um momento que vocês olham para ela, vamos supor, vocês competem com alguém, assim, vocês têm uma sensação de competição. Mas um dia vocês estão frágeis e, pelo bem ou pelo mal, quem vai precisar ajudar vocês é o outro. Aí vocês ficam meio assim. Mas enquanto o outro está ajudando, o outro diz: eu também não estou bem, eu precisava que você me ajudasse em tal coisa. Aí um ajuda o outro ajuda o outro. Pronto. Está resolvido. Por quê? Porque eles tinham um olhar de oposição, de competição. Mas eles tinham dentro deles também a colaboração. Aí quando um se manifesta em colaboração com o outro e o outro pede a colaboração também, eles agora ressoam dentro de uma outra relação. É simples. Aquilo é possível, porque a pessoa não é aquela rigidez, ela é a liberdade. Então nós podemos dar nascimento ao outro simplesmente por vibrar de um certo modo, né? Então esse é o segredo de Metta Bhavana. Assim. Às vezes o nosso silêncio, o mero silêncio dentro dessa qualidade de amor à distância, de aspirar ao benefício do outro e que o outro se libere de sofrimento, isso mesmo o silêncio já produz um silêncio tépido que toca o outro. Assim. Então essa conexão, ela de fato existe, né? Aí nós seguimos. A gente diz que esse ser supere toda a sua estrutura kármica. Isso é uma boa coisa, assim. Porque mesmo que aquele ser ele seja alguém que a gente esteja vendo muitos obstáculos, em vez de eu apontar: você tem muitos obstáculos, você é isso e aquilo, a gente diz que você se livre dos obstáculos. É isso. Então, por exemplo, não é que eu não vejo os obstáculos. Às vezes a gente vê os obstáculos, eles são projeções de nós mesmos. Mas não tem importância. Porque se eu disser: você está cheio de obstáculos, mas eu aspirar que ele se livre dos obstáculos, isso está bem. Então se o obstáculo é mesmo ou não é, isso não importa. Então alguém que veja muitos obstáculos nos outros, eventualmente é alguém que está nos infernos. A pessoa só vê obstáculo no outro. É assim. Mas mesmo que a gente veja obstáculos dos outros, que a gente até desconfia, isso aqui de repente é uma parte de mim mesmo, né? A gente diz: não tem importância, que o outro se livre dos obstáculos. Aí está bem. Por quê? Porque aí nós mudamos de posição. Em vez de a gente ficar alguém que está julgando e condenando o outro, em vez de julgar e condenar, isso não é o caso. Eu estou aspirando que ele se livre daquilo. Então dentro de nós brota compaixão, brota amor, que ele se livre daquilo, que ele brilhe com qualidades positivas, né? Então a gente diz que ele se liberte das estruturas kármicas. Depois nós dizemos que ele desenvolva lucidez instantânea. Ele, diante das coisas, ele tem a sabedoria, tem a lucidez diante das coisas. Ele saiba o que é vantajoso, o que é construído, o que é artificial naquilo tudo. Que ele se livre da conexão cega com a dimensão de artificialidade, né? Que ele se livre disso. E na sequência nós dizemos que ele desenvolva a verdadeira capacidade de trazer benefício aos outros seres. Por quê? Porque isso é uma grande bênção. Se as pessoas se livrarem do seu karma, gerarem lucidez instantânea, desenvolverem meios hábeis para ajudar os outros seres, isso é o melhor que a gente poderia pedir para um filho nosso, né? Então vocês pensam assim, que meu filho se livre de todo o karma. Pá, já imaginou? Que meu filho tenha lucidez instantânea diante das coisas. Vamos supor que vocês têm um filho chamado Lucano, assim, só uma hipótese. Que ele se livre de todo o karma, né? Que mesmo que seja pequenininho, já vem assim, né? Como a gente já nasce com alguma coisa das outras vidas. Aí se livre de todo o karma. Que ele encontre a lucidez instantânea. Imagina, já nasce assim, né? Sereno. Assim. Mamãe, mamadeira com açúcar não.
Excesso de lactose, né? Açúcar refinado, não. Assim, né? Pá, imagina um ser profundo assim, né? Mamãe, suco verde, assim, salada de agrião, leite de soja, profundo assim, né? Arroz integral. Pá. E aí nós, então a gente aspira isso, né? E aquele ser, ele vem com lucidez instantânea. E, ou seja, a soja não pode ser transgênica. Ele olha assim, já está vendo. E, lucidez instantânea. Aí que ele venha com a verdadeira capacidade de trazer benefício aos outros seres. Mesmo pequenininho, já dá, né? Já dá, com certeza. Então nós podemos desenvolver essa capacidade de olhar para o outro, reconhecer as dificuldades do outro e produzir um movimento para benefício do outro, né? Isso é uma coisa real. A gente pode desenvolver isso, pode ampliar esses métodos. E que essa forma de ação produza a energia que nos sustenta. Aí nós estamos garantidos. Então, quem opera desse modo vai conseguir andar bem no mundo, não importa onde for, não importa onde cair, ele vai cair bem, assim, ele cai em qualquer lugar. Aí está com a superação das suas estruturas kármicas. Olha para os outros seres com lucidez. Tem os meios hábeis de produzir benefício para os outros. E isso é a alegria dele. Está feito. Feito. Tudo resolvido. Então assim nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, né? A gente aspira isso para eles e a gente tenta manifestar isso também. A gente tenta manifestar quando a gente olha para o outro, a gente tenta superar a nossa estrutura kármica. A gente tenta ter lucidez diante dos condicionamentos que estão operando sobre nós. A gente tenta ter os meios hábeis para, de fato, ser benigno para o outro. E a gente aspira que isso se sustente a nossa energia e a nossa condição de felicidade, né? Aí as relações dão certo. Ou seja, para os seres iluminados, aí o namoro é possível. Para os outros não é indicado. Não, estou brincando. Aí vem os casos intermediários, assim, né? Nós. Assim, né? Os casos perdidos intermediários, a nossa situação. Assim. Aí nós temos sempre um recurso. O recurso é esse. Nós transformarmos o que está acontecendo em caminho. Então, às vezes, eu acho que tem alguns alunos que eu digo assim, não é todos, né? É bom que se diga isso, não é todos. Que namorar é melhor do que não namorar. Namorar com confusão melhor do que namorar sem confusão. E namorar com confusão e dor é melhor do que namorar apenas com confusão. Então, seria assim, os seres que estão achando que está tudo muito bem, ótimo. Então namore com confusão e com dor. Aí sim, aí você vai ver. Por quê? Porque aí nós acordamos. Poucas coisas são tão mobilizadoras quanto as relações. Poucas coisas. Elas invadem o nosso cotidiano. Elas invadem dia e noite. Elas invadem as nossas noites. Invadem todos os espaços de tempo que nós temos. Então isso é muito propício. Especialmente se a gente transformar isso em lucidez. Se a gente tem um problemão que vai virando lucidez na medida que vai se desenrolando, né, e é um problemão que não nos larga, então a gente tem um processo de prática incessante. A gente está lá gerando lucidez o tempo todo. Então isso é uma boa coisa. Assim. Então nada nos produz uma compreensão mais clara da roda da vida do que as próprias relações. Então elas são ótimas. Ótimas para o Dharma, né? Agora tem outros alunos que eles estão numa condição diferente, assim, né? Eles gostariam de aprofundar na meditação, aprofundar na estabilidade, no foco da natureza primordial. Aí a melhor relação é assim, uma relação
de metta bhavana com todos os seres, né? Que eles sejam felizes, tudo à distância, assim, né? Que eles sejam felizes, que encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento, e nós fora disso, assim, de longe, nós jogando flores, assim, né? Então é melhor nós nos mantermos nessa condição. Isso se aproxima um pouco dos yogis que estão em retiro e se aproxima um pouco dos monges também, né? Assim, então nós temos variadas formas de praticar. Mas se nós podemos usar os obstáculos como caminho, isso também é uma prática maravilhosa que nos acelera, né? Porque os obstáculos, se a gente transforma em caminho, eles são intensos, eles comunicam energia na prática, aí nós vamos seguindo. Tá bem. Então, em resumo, nós olhando para as práticas do samsara, as relações não têm solução. Já nem as relações de namoro, todas elas têm problemas. A gente até pode pensar assim, as relações de mães ou pais e filhos, elas têm problema ou não têm problema? Tem problema. Assim. Como é que a relação de pai e filho pode gerar posse? Mas não é que gera? Gera posse. Mas a pessoa ela não está ali para se apossar do filho. Mas é o que acontece. É assim. Aí tá cheio de filtros assim. Essa menina não é para você, meu filho. Isso aqui é assim. Esse menino não é para você, minha filha. Tá cheio disso. Assim. Essa família não é para você, meu filho. Aliás, meu filho, é bom que você saiba que a única mulher estável que você vai encontrar sou eu. A sua mamãe. E não é que a maldição segue, e é isso mesmo. Assim. Então é assim. Então, as relações elas podem ser de vários tipos, mas elas operando dentro do samsara, elas são sempre problema. Mas nós podemos operar de outro modo. Nós podemos operar segundo o caminho do Bodhisattva. Esse caminho do Bodhisattva ele pode se manifestar de uma forma direta a partir de metta bhavana, onde nós olhamos para os seres e aspiramos que eles sejam felizes. Isso não é uma coisa muito fácil. Quando nós temos apegos nas relações, imagina a mãe olhando o filho saindo de casa, ela diz que você seja feliz, meu filho. Ela diz isso de modo simples. Ou seja, não é assim, seja feliz, mas telefone logo que você chegar. Né? Não é isso. É que você seja feliz, meu filho. Feliz no sentido profundo, amplo. Não é assim, que você seja feliz com a mamãe. Você seja feliz. E isso envolve um nível de desapego, né? Porque quando a gente diz seja feliz e não tem uma condição ali dentro, essa é a melhor forma, né? Mas é muito difícil que dentro de uma relação a pessoa diga que o outro seja feliz e não tem nenhuma condição ali dentro. Muito difícil. É que você supere o sofrimento. Isso não é uma coisa muito fácil, porque às vezes a gente desconfia que nós somos parte desse sofrimento. E a gente muitas vezes não está disposto a dizer que você se livre dessa parte do sofrimento que eu estou introduzindo, porque afinal isso é vital, né, para nós. Que você encontre as causas da felicidade. Isso é muito difícil da gente dizer, porque eventualmente a gente se coloca como causas da felicidade do outro, né? Mas é bom que a gente entenda que pode ser que o outro encontre outras causas de felicidade melhorzinhas um pouco. Ou algumas felicidades que independem de causas, que também são perturbadoras para nós. Assim, aquele ser ele se tornou independente das causas, portanto independente de nós.
Isso não é uma coisa muito fácil da gente lidar, né? Então a gente vai dizer que aquele ser encontra as causas verdadeiras da felicidade. Isso não é muito fácil. Que o ser supere as causas verdadeiras do sofrimento. Mas a própria relação, como se estabelece, ela produz causas verdadeiras de sofrimento. Ela está estruturada a partir de gostar ou não gostar, desejo, apego e as identidades que surgem nas relações. Nós nos construímos de um certo modo nas relações. Aquilo tudo é fonte de sofrimento. Aí a gente diz que ele se livre das causas do sofrimento. É difícil de falar. Mas se a gente consegue dizer isso, aí surge uma outra coisa que é muito interessante. Que é assim, mesmo que a pessoa encontre outras causas de felicidade, é muito difícil que ela encontre entre as causas de felicidade alguém com esse olhar. Porque esse é um olhar muito profundo, muito sábio. Então é difícil que o outro encontre outras causas. Então vocês vão ver que tem um magnetismo também associado à verdade mais profunda que pode ser manifesta nas relações. Se vocês tiverem essa verdade lúcida, essa verdade muito nítida na mente de vocês, no sentimento, na forma de ação, vocês vão estar compensados verdadeiramente pelas aspirações que vocês têm. Mesmo que os seres eles gerem outros movimentos e se afastem fisicamente, vocês não vão ter a sensação de afastamento de fato, porque vocês vão se sentir cúmplices daquilo. Vocês vão achar que aquilo está bem. Né? Por outro lado, vocês não se preocupem que vocês não vão ficar isolados em algum lugar, abandonados. Porque vocês têm uma riqueza muito grande que brota justamente dessa capacidade de olhar os seres desse modo. Então vocês com certeza não vão ficar abandonados em algum lugar. Então essa é a forma, e nós nos relacionamos desse modo. Através dessa forma de relação nós podemos entrar no próprio mundo usual sem proteção, que não a própria lucidez de Metabhavana. Aí nós nos manifestamos desse modo, nós estamos totalmente protegidos e sustentados, amparados. Assim. De modo geral, as pessoas do bem, elas podem pensar que elas estão fragilizadas, mas elas não estão fragilizadas. Elas estão muito protegidas. Só que aqui, quando eu estou explicando isso, não é pessoas do bem. Isso está além da categoria de pessoas do bem. Também não é pessoas do mal, não é isso. Mas isso diz respeito à lucidez. Portanto, a lucidez ela não está relacionada a categorias como pessoas do bem. Lucidez é uma outra coisa. É uma simplificação imaginar que as pessoas estão ligadas a bem e mal. Essa noção de bem e mal está ligada a gostar ou não gostar. Ela é uma categoria do samsara, dos 12 elos. Aqui é uma questão de nós sabermos se a gente é capaz de operar além dos condicionantes ou não. E existe uma forma livre de operar além dos condicionantes, livre do samsara. Assim, é isso que nós estamos olhando. E a base disso é a meditação Metabhavana. A nossa capacidade de verdadeiramente dizer que as pessoas com quem a gente se relaciona, uma a uma, que ela seja feliz, supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento, supere as estruturas kármicas, tenha lucidez instantânea, tenha uma verdadeira capacidade de trazer benefício aos outros seres e encontre nisso a sua sustentação energética, assim, o brilho, a energia de si mesmo. Né? E a pessoa pode dizer isso para si mesma. Que eu encontre a felicidade, supere o sofrimento, eu encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento, que eu supere toda a minha estrutura kármica, que eu tenha lucidez instantânea,
que eu tenha meios hábeis para ajudar os seres e encontre nisso a minha sustentação. Assim. Aí nós olhamos desse modo. E com certeza vocês não vão ficar abandonados em algum lugar. Vocês vão gerar um tipo de magnetismo que mesmo que as pessoas saiam, elas de fato não saem, elas seguem próximas. Assim. Também os nossos votos, eles não deveriam ser votos condicionados ou condicionais. Ou seja, não é assim. Eu pratico o Metta Bhavana, o benefício dos outros seres, a aspiração de benefício para eles, desde que eles se comportem bem comigo. Se eles tiverem qualquer problema, a coisa já vai mudar. Aí eles vão ver o que é mesmo. Então isso não faz sentido nenhum. Nosso voto é unilateral. Ele está além do tempo e do espaço. Se as pessoas estiverem em outro lugar, nós mantemos os mesmos votos. Que eles sejam felizes, que superem o sofrimento, etc. Esses são nossos votos. Não importa que distância. Se eles não mandam nem spam para nós, não tem importância. A gente continua aspirando que eles sejam felizes, superem o sofrimento, etc. Assim, né? Mesma coisa. E os nossos votos, eles não flutuam no tempo. As pessoas que passam por perto, elas passam por perto para sempre. Elas não passam. Elas estabelecem conexões que estão além do tempo, além de vida e morte. Quando as pessoas morrerem, vocês também não se sintam liberados. Vocês continuem olhando onde esse ser estiver, que ele seja feliz, que supere o sofrimento, etc. Assim, né? Aí está tudo resolvido. É simples. De modo geral, essas recomendações duram 5 minutos depois que o lama sai. E tá tudo, parece que está tudo claro, e o lama sai e ele sumiu. Mas aí eu já fui embora. Assim. Então, Metta Bhavana. Metta, amor universal. Bhavana, meditação. Faça uma listinha de seres. Se vocês quiserem botar o nome de vocês, podem botar de primeiro, assim, que eu seja feliz, claro, eu seja, supere o sofrimento, etc. Não tem problema nenhum. Aí depois começam a olhar os outros, que os outros sejam felizes um por um. Assim, bota pai, mãe, ex-namorado, 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 ex-namorado. Assim, todos. Né? A gente esquecer de alguém, a gente morre, na comissão de frente está o ser lá, esperando. Ele sabe direitinho. Você rezou Metta Bhavana para todos, mas não para mim. Tá vendo esse garfo? Pois é para isso. Sim. Por que você não rezou para mim? Isso me jogou nos infernos por 13 eons. Então, deixar ninguém para trás. Todos os seres. Por mais trabalho que essa lista possa trazer, assim. Viu, Pele? Todos os seres. Gremistas também. Eu gosto de ver os colorados agora. Antes eles tinham um tipo de prece para o Celso Roth, agora tem outro. Assim, né? Isso aqui é uma mudança de paisagem, que ele é profundo. Mas nada que a gente não tenha rido do outro que não caia pra gente, né? Mas é isso, queridos. Então nós vamos fazer dedicação, porque já é 10 horas. Ah, ela chega dia 30, né? Titi. E aí, Titi, tá bonito o templo assim na internet? E a imagem ficou boa? Ficou boa? Porque não tem muita luz aqui, né? É? Que bom. Parece incrível, né? Uhum. Então nós vamos fazer a dedicação.
Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, bem-estar sempre surgir para elas. Ganrirawe Gorwe Jinkansun Pyandam Dewa Jirwene Chere Zingwan Tenzin Jatsove Kyoche Bardu Tenga Ganrirawe Gorwe Jinkansun Pyandam Dewa Malun Jirwene Chere Zingwan Jatsove Jape Kyoche Bardu Tenga Ganrirawe Korve Jinkansan Pyandam Dewa Malun Jiwene Zingwan Tenzin Jatsove Jape Kyoche Bardo Tenga Chime Kunye Pema Zamba Watsason Ramjan Kinse No Pai Garkyo Wanchu Rugi Trupe Kukutse Tenchin Zindrin Chinshu Chime Kunye Pema Zamba Watsason Ramjan Kinse No Pai Garkyo Wanchu Trupe Kukutse Tenchin Zindrin Chinshu Chime Kunye Pema Zamba Watsason Ramjan Kinse No Pai Garkyo Wanchu Trugi Trupe Kukutse Chinshu Pandinding Wenen Chimpo Tempa Yuring Ne Padan Tempa Zingpe Kivana Gaji Dosum Sanje Guru Rinpoche Nandrup Konda Dewa Chimpo Za Gonçaldo do Draposa Soa Dev So Chinji Lado So Chinan Sanwe Barchesi Wada Longindro Partingi Lo Om Ha Om Benza Guru Pema Siji Om Tupe Guru Sanchendan Tupe Origem Simpunje Eu esse agondando Jinkagola Sola Soa Dev So Chinji Lo Chinação e Bartiso Idindru Padan Chodan Chamanandru Soendru Peguru Sanchendan Duperigem Simpoje Dojinkagola Sola Soa Dev So Chinji Lo Chinação e Bartiso Praidindru Padan Chodan Chamanandru Soendru Peguru Sanchendan
Sem Bande, Jacine, Vesangyo, Dan, do Jinkagyo, La Sola, Dapso Chinjilo, Chinansang, Barchiso, Sampra, Zendrupada, Jamangandru, So, King Lom, Cho, Song, Ring, Lo, Che, Zalin, Sa, Son, Cha, Parpel, Drugyo, Cho, Son, Wada, Midral, Du, Son, Gelen, amanhã de manhã, meia-noite. Deixa eu pensar, amanhã é quarta, né? Eu acho que podia ser também, né? Podia dar um ensinamento amanhã com transmissão. Bhavana meditação. O que, hein? Não tá esse link lá? Como é que as pessoas sabem? Elas sabem por uma listagem.